Beleza, vamos começar aqui a resolução da prova de física, né? Para quem prestou transferência externa não para um curso de exatas. E essa aqui é a prova de 2021. Vou começar pela 59 e terminar na questão 80. Eu vou colocar também os chapters do YouTube, os capítulos, entre aspas, né? As marcações de tempo, para que caso você tenha uma dúvida em específico, você pule para a questão na qual você tem dúvida. E aí você imediatamente já vê aí pela lista de capítulos a sequência, né, das questões, a hora que, o exato momento em que ela termina, começa e tudo mais. Então, vamos começar aqui com a questão 59. Dessa vez eu preparei uma colinha aqui na folha, para caso eu não consiga resolver de cabeça, eu olhe nessa folha para recordar, né? Então, a questão 59, ele te dá aí a equação horária da posição de uma partícula, dá o gráfico também. Não era necessário ele te dar o gráfico, mas dá o gráfico para facilitar a sua vida. Ele já diz que as medidas já estão no sistema internacional e as respostas também. E ele basicamente pergunta qual a velocidade média entre os instantes 0 e 1, entre 1 e 4 segundos, respectivamente. Então, todo mundo sabe que velocidade média é, é uma fração de posição por tempo, né? Então, vou colocar aqui a barra da fração. Então você vai ter uma posição final, uma posição inicial, e você vai ter um instante de tempo final subtraído de um instante de tempo inicial. E, bom, com isso você já é capaz de calcular o que ele pede. Bom, vamos dizer que a velocidade média entre os instantes 0 e 1 é Vm1. E aí é só olhar no gráfico. A posição no instante 1, que seria o nosso instante final, é 2. A posição no instante inicial, no caso 0, é 0. E a posição, aliás, e os instantes de tempo, o próprio enunciado já determina, né? É 1 menos 0. Isso é 2. No caso, 2 metros por segundo. Outro caso é quando a gente está medindo entre os instantes 4 e 1 segundo. Aqui a barrinha. Então, em 4 segundos, que é a nossa posição final de análise, é menos 16. Então, menos 16. Como muito. Então, menos 16. Menos, né? A posição inicial, que nesse caso vai ser a posição no instante igual a 1. Então, menos 2. E 4. Então, em cima vai dar menos 6. Menos 18, na verdade. E embaixo vai dar 3. Portanto, menos 6 metros por segundo. E a alternativa dessa questão é... letra... Ele pergunta respectivamente, então é letra D, né? Exatamente, letra D. Agora vamos para a questão 60, que é uma questão mais teórica e não tem muito o que calcular, para ser honesto. Mas dá para usar um pouco de lógica ou, se você não gosta muito de pensar, decora. A resposta vai ser a que eu vou enunciar daqui a pouco, né? Então, a questão 60, uma questão basicona e comportamento da velocidade em função do tempo, levando em consideração a resistência do ar e levando em consideração a abertura de um paraquedas. A resistência do ar, ele está dizendo aqui no enunciado que ela é proporcional a FR, que eu vou denotar por força de resistência do ar. Ela é dada por essa fórmula aqui. Você pode expressar ela dessa maneira. Então, menos kv quadrado sendo um k, uma constante real. E a velocidade tá ao quadrado. Por que eu coloquei esse sinal de menos? Bom, é para indicar que a velocidade ela vai ter um sentido oposto ao dessa força de resistência. Então, para mim, fica muito claro que, com o passar do tempo, a velocidade do astronauta, apesar da presença do campo gravitacional, essa velocidade ela não pode crescer, porque ela só cresceria a velocidade em função do tempo se não houvesse forças de resistência. E aí só teria a força da atração gravitacional da Terra, né? E aí sim você poderia dizer que é puramente um movimento acelerado
acelerado, de fato, né? Porque aí a velocidade ela estaria tendo uma função crescente. Na verdade, não a função ser crescente, mas a inclinação com que ela cresce teria que ser reduzida com o passar do tempo. Porque se você tem a resistência do ar atuando, não faz muito sentido, com o passar do tempo, a aceleração do astronauta ficar mais rápida. Pelo menos, tem que ter algum momento em que essa aceleração se anula. Porque você vai ter primeiro a aceleração do campo gravitacional da Terra, que independe da velocidade do astronauta com que ele cai, mas nesse caso a gente tem que considerar a força de resistência do ar. E com o passar do tempo, essa força de resistência do ar ela vai imprimir sobre esse astronauta uma aceleração contrária à aceleração de atração da Terra. E, portanto, vai haver um momento em que essas duas atrações, essas duas acelerações, elas vão ser iguais em módulo, em sentidos opostos, é claro. Quando isso acontece, nesse instante de tempo, a gente pode dizer que o astronauta está no movimento uniforme. E aí que tá, vamos analisar os gráficos tendo em mente tudo isso que eu falei, né? Olha, o gráfico E, o gráfico B e o gráfico C não fazem o menor sentido. Por quê? A aceleração do astronauta, ela não é constante. E é exatamente isso que os gráficos estão, esses 3 gráficos que eu risquei, estão dizendo para você. Eles estão dizendo que a aceleração é constante até a abertura do paraquedas. A gente imagina que essa primeira anomalia no gráfico seja justamente a abertura de paraquedas, né? Então, e a gente poderia colocar aqui o paraquedas foi aberto. Então, até a abertura do paraquedas, esses 3 gráficos aqui eles estão dizendo para você que a aceleração era constante, o que não faz o menor sentido. Porque primeiro você pensa na Terra, a aceleração da Terra não é constante, né? Você está considerando que o astronauta foi lançado a partir do repouso lá da estação que ele estava. Isso significa que conforme ele se aproxima da Terra, a gravidade dele vai aumentar, ou seja, a aceleração dele vai aumentar. E então essas 3 questões eu acho que não faz sentido, né? E aí vem a questão, é letra A ou letra D? Tem que ser letra A. E por quê? É o que eu falei. Não tem como você esperar que a aceleração, com o passar do tempo, aumente. Porque tem uma força de resistência do ar. Então, você marca a letra A, já que a letra D, ela tá dizendo para você que com o passar do tempo, a aceleração aumenta. E não é o caso. Como assim ela tá aumentando? Bom, é só você pegar várias tangentes aqui, ó. E você vê que com o passar do tempo, as tangentes elas ficam cada vez maiores, essas inclinações. Não as tangentes, né? Mas as inclinações dessas retas tangentes, elas ficam a inclinação fica cada vez maior. Isso é o mesmo que dizer que a aceleração está ficando cada vez maior. Quer dizer, ele está dizendo que a aceleração é crescente. Então, se você pegasse lá a derivada de v de t, ela não é, ela está dizendo aqui no gráfico D que ela é crescente. E não faz o menor sentido, porque tem a presença da força de resistência do ar. Então, o que se espera e o que acontece de fato é isso aqui. E a derivada temporal de v, com relação ao tempo, claro, ela é nula, é negativa, não, né? É negativa, o que significa que ele acelera cada vez mais devagar, ele acelera com cada vez menos intensidade. Eu diria exatamente isso, ele acelera com cada vez menos intensidade. E até ele abrir o paraquedas. Beleza. Agora vamos para a próxima questão, questão 61. Tá meio... Tá... Roll. 61, não, 62. Essa questão aqui é tranquilinha. É a questão que vai falar sobre deslocamento vetorial essencialmente. Eu vou desenhar aqui a representação do problema. Então, ele diz para você que um avião fez um voo partindo da cidade A, que eu vou representar por esse ponto que eu acabei de fazer. Depois ele vai se deslocar numa direção leste, ou seja, totalmente horizontal para a direita, 200 km. E depois ele vai chegar desse ponto B, que ele chama, né? Segundo ponto, ele vai a 60 graus nordeste para um ponto C. Então ele está indo nessa direção, vou colocar aqui
preto novamente. Na verdade, deixa eu apagar esses pontos aqui. Então, aqui, né? E ele tá perguntando para você qual é o valor de AC. Bom, aqui, essencialmente, você sabe que, como o enunciado afirma, que é 60 graus, aqui só pode ser 120 graus pela suplementaridade dos ângulos, né? E aí você tem que aqui vale 200 quilômetros. Eu vou omitir a unidade de medida por não ser relevante eu ficar colocando ela aqui. E aqui é 300. De B para C é 300. E basta aplicar uma lei dos cossenos aqui. Triângulo, sem ser vetorial, né? A lei dos cossenos da geometria sem ser vetorial. E você vai descobrir um valor aproximado. Então, x quadrado vai ser 200 ao quadrado vai dar 40 mil, né? Porque vai dar 4 zeros, exato? 40 mil. Mais 90 mil. Mais aqui. E por que mais? Eu vou escrever por extenso tudo, né? Menos 2 vezes 200. Vezes 300. Vezes o cosseno de 120 graus, que é menos meio. Então, vou colocar aqui do lado menos meio. Bom, vou colocar o x quadrado pra cá. X quadrado tá aqui. E, bom, 40 mil mais 90 mil dá 130 mil. E aqui a conta que a gente vai ter que fazer é 130 mil mais 30 mil. Exatamente. 130 mil mais 30 mil dá 160 mil. Então, vou colocar aqui 160. Por fim, x, exatamente falando, como se trata de uma grandeza geométrica, ele não pode ser negativo. Então, isso aqui vai ser 400 quilômetros. E aí você pega a alternativa que mais se aproxima desse valor e a alternativa D, essencialmente, né? Bom, agora para a próxima questão. Essa questão aqui é um pouco capciosa, eu diria. Foi uma das questões que eu errei nessa prova, quando eu fiz ela. E, bom, aqui é um lançamento oblíquo inofensivo, eu diria. Ele te dá a velocidade inicial. Você pode colocar aqui do lado, que é... Para fazer a conversão é só dividir por 3,6, que é o que eu vou fazer aqui. Para converter de quilômetros por hora para metros por segundo. E isso vai dar 40 metros por segundo. E depois... Tá, agora você precisa saber o alcance a partir desse nível em vermelho aqui. O alcance desse nível em vermelho você pode calcular pela fórmula. B0 quadrado, seno de 2θ sobre G. E aí, calculando aqui mesmo, vai ficar 40 ao quadrado. Não vou colocar aqui por enquanto. Seno de 2θ, o θ é 30, seno de 2θ vai dar seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. O G, o exercício aqui embaixo pede para considerar como 10. Então, colocando aqui, tentando aproveitar o pouco espaço que temos. Bom, 40 ao quadrado vai dar 1.600. Dividido por 2 vai dar 800. Então vai dar 80 raiz de 3 dividido ali pelo 10. Só que 80 raiz de 3, você pode igualar ou aproximar, melhor dizendo, para 80 vezes 1,7. Que é o que o enunciado pede para você considerar, né? Aí, note a dot, raiz de 3, aproximadamente 1,7. E, bom, isso é... corta ali, né? Vai ficar 136. Exatamente. Então, o alcance, vou colocar aqui do lado, é 136 metros. E aí você... Qual seria o próximo passo? Bom, cada helicóptero tem 20 metros de comprimento. Eu faço, então, 20 vezes o número de helicópteros máximo. Ele quer que você determine... O que o exercício pede
é que levando em consideração todas essas informações do lançamento oblíquo, quantos helicópteros a gente pode colocar enfileirados aqui, de modo que o motoqueiro consiga saltar sobre eles, né, sem colidir. Qual é o número máximo de helicópteros que a gente consegue enfileirar, cada um com 20 metros. Então, o próximo passo que você faria seria isso aqui, né? E aí você vai descobrir que o N seria 136 dividido por 20, que vai dar 6,8. Então, o número máximo seria 6,8. Como você não tem números discretos, né, de helicópteros, você só pode ter números completos, inteiros, mais precisamente. Você colocaria a alternativa 7. Ali, a alternativa D, que marca a resposta como 7. Mas, você tem que levar em consideração essa pequena altura de 10 metros. E foi isso que eu deixei de levar em consideração no dia da prova. Então, eu negligenciei uma informação do desenho, que é um problema grave, né? Então, isso aqui que eu fiz não tá certo. Essa conta aqui não tá certo. E aí você já sabe qual é a resposta, né? Porque se não era a letra D, tem que ser a letra E. Mas eu vou provar que é a letra E e mostrar que, de fato, são 9 helicópteros aí. Certo. Só que o problema é, quando eu vou fazer o desenho de quando o motoqueiro cai aqui do lado. Então ele tá caindo, e quando ele chega... Vou colocar esse ponto aqui. Esse ponto aqui vai ser em que ele faz a parábola, né? Ele completa, assim, o arco da parábola. Então, esse ponto é o que eu vou estar desenhando aqui. Aí, coloca assim, né? E aí, tratando o motoqueiro como uma partícula, a velocidade dele, quando ele atingir aquele ponto na reta vermelha, vai ser quase a mesma coisa. O vetor não vai ser o mesmo, só que o módulo desse vetor vai ser, e a orientação também vai ser a mesma, ou seja, 30 graus com a horizontal. E aí, lembrando que isso aqui você ainda tem o, digamos assim, deixa eu colocar em preto também para usar com... E aqui você tem 10 metros de altura. É a partir desses 10 metros de altura que a gente vai conseguir pular por mais 2 helicópteros, quando você somar aqui ao 136. Então, esse A1, esse A, na verdade, você pode denotar ele por A índice 1 ou A1, que é o primeiro alcance, porque ainda vai ter o segundo. Certo. E aí a gente precisa descobrir quanto tempo ele vai levar para cair 10 metros, essencialmente, né? E o que você pode fazer é utilizar a fórmula lá do sorvetão, pro eixo Y. Então, vai ficar assim, né? Mais AYT ao quadrado sobre 2. E, bom, tentar usar o espaço aqui. Olha, se a gente considerar aqui como sendo a nossa referência 0, e portanto aqui a nossa referência a partir da qual a gente vai medir, o eixo Y, então a posição final, quando ele percorrer lá os 10 metros na vertical, vai ser de 10 metros. E a posição inicial ele parte do 0, então é 0. Nem vou colocar aqui. O V0Y é só pegar V0 seno de 30 graus, que é V0 sobre 2. E no caso é 20, porque a gente já calculou ali como sendo 40. Então eu vou colocar aqui 20. 20t no caso. A aceleração da gravidade, ela ajuda, ela contribui para esse movimento, então é 10 positivo, só que está sendo dividido por 2, então vira 5, né? 10 dividido por 2 é 5. E aí, tentando usar o espaço que você muito provavelmente vai ter na prova, que é bem reduzido, eu diria. Claro que você vai ter duas folhas rascunho, duas frentes, duas faces, duas folhas. Mas é bom você não ficar usando ela para problemas não tão difíceis, né? Use essas folhas para problemas mais difíceis ou aqueles que precisam de muito desenho, muito espaço. Esse aqui não precisa de tanto espaço, é que eu estou indo passo a passo, né? Mas se você só plugasse as fórmulas e trocasse os valores, você ia ver que não ia precisar de tanto espaço. E aí você cai numa equação de segundo grau, eu vou resolver aqui em cima. Então vai ficar, já fazendo a simplificação também,
Então, mais 4t menos 2 igual a 0. E aí você vai cair que t, o valor que é possível, é raiz de 2 menos... raiz de 2... Não, na verdade tem um erro aqui. Raiz de 2 mais 2. Eu não estou enganado. Vou fazer aqui o Bhaskara rapidinho. Não. Não é raiz de 2 aqui. No caso é raiz de 6. Então calma. Vou fazer com calma aqui o Bhaskara. Menos 2, mais ou menos. 6. Então vai ser raiz de 6 menos 2, na verdade. Esse é o valor possível e o outro, ele não vai ser possível. Então a raiz de 6 menos 2 é um valor positivo. E o que você faz agora? Você pega esse A2, e ele vai ser esse intervalo de tempo aí. Raiz de 6 menos 2. E multiplica a velocidade no eixo x, que é 20 raiz de 3, né? 40 vezes raiz de 3 sobre 2 dá 20 raiz de 3. E aí, vamos ver quanto que isso dá. Vai ficar 60 raiz de 2, né? 60 raiz de 2 menos 40 raiz de 3. É isso. Aí, bom, fazendo aqui a conta rapidamente. 60 raiz de 2 é 60 vezes 1,4. Vai, vamos aproximar para 1,4. Então, 6 vezes 14 vai dar 84. 84 menos 40 vezes raiz de 3, que é a mesma coisa que 4 vezes 17, dá 38. Então, ficou bem ruim aqui. Aqui, beleza. Isso vai dar 16, né? E aí, agora sim a gente pode calcular o número de helicópteros. É só fazer 16, que é A1, mais A2, dividido por 20. E aí, pegando a calculadora aqui rapidinho para fazer essa conta, para, enfim, poupar espaço. Poupar espaço, actually. Então, 136 mais 16, divide por 136, né? Mais 16. E divide por 20. Tá, temos um problema aqui que não tá corretamente. Não cheguei no valor exato, actually. 149. Raiz de 3. Vou fazer a conta exata aqui. Raiz de 6. Mais 136. Isso é de... Não, na verdade tá certo sim. A aproximação que eu fiz ela não está errada. Então seria 136 mais 16, que vai dar 152. E aí você dividiria isso por 20, certo? Certo. Aí daria 7,6 então. A resposta aqui, 7,6. O interessante aqui é que mesmo assim eu chegaria na resposta errada. Porque eu provavelmente responderia 8, né? E aqui eu não vejo muito... Bom. Essa questão aqui tá com... Sei lá, tá estranho, eu diria. Mas o fato é, não é a alternativa D e tem que ser a alternativa E por conta da altura de 10 metros que ele tá acima, né, do helicóptero. Então, você não considerando essa altura de 10 metros, você chega na letra D. Só que aí, por ter de considerar essa altura, né, porque ela tá no desenho, você vai chegar numa coisa um pouco maior que 7, que no caso é 9. Só poderia ser a alternativa E, no caso. Então, essas coisas, você às vezes precisa deixar o orgulho de lado, porque isso aqui não testa muito sua inteligência, mas testa só
quão rápido você consegue fazer uma questão e preencher o gabarito e tirar a nota acima da nota de corte. E levando isso em consideração, você tem que pensar, tá, eu tenho que fazer as questões só pra acertar, só pra ganhar ponto. E esse é o caso. Aqui, sinceramente, eu não sei o erro que eu tô cometendo. Seria bom se alguém spotasse isso, né? Encontrasse o erro que eu cometi e falasse, né, por que que tá errado. Porque eu encontrei um valor máximo de helicópteros que ele poderia saltar com segurança, que é de 7,6, né? A menos que eu tenha cometido um erro em outro ponto, como no cálculo do A1, né? Mas eu acho que não. Não, tá certo. Bom, talvez eu tenha cometido algum erro na fórmula, mas eu acho que não também. Verificando. Não parece nada errada. 3,6 por segundo. O alcance é dado por aquela fórmula mesmo. Exato. Certo. 1.600. 2 vezes 1. Ah, tá tudo certo. Bom, eu não vou ficar prendendo a esse problema aqui não, porque é o que eu falei, você tem que deixar o orgulho de lado e focar no que é mais importante. O mais importante é acertar o maior número de questões, mesmo você não entendendo muito bem o porquê. Mas se você encontrar o erro, fala aí nos comentários que vai me ajudar muito. Foi inclusive a questão que eu errei da prova por não ter lido com atenção o enunciado, lido com atenção o desenho. Agora vamos para a questão 63, né? Aqui ele está dizendo que são carros que partem não isocronicamente de uma mesma posição. Então ele está dizendo que o carro 1, que é um carro com aceleração positiva, ele sai 5 segundos após a passagem do carro 2 pela linha de largada, né? E o carro 2 ele desempenha, ele envolve aí uma trajetória, movimento uniforme com velocidade de 5 metros. Então a minha estratégia para esse tipo de problema é faz o mínimo de desenho aqui possível. Vou dizer que aqui esse ponto inicial é o L de largada, o O de origem no X, já que eles estão se movendo no X. E aí, quanto que o carro 2, vou colocar aqui, quanto que o carro 2, ele, ele se deslocou durante esses 5 segundos, né? Esse gap de 5 segundos da largada dele com o primeiro carro que está acelerado. Bom, é fácil, é só você fazer delta S. Delta S. Então, delta S vai ser a velocidade dele, que é T2 vezes o delta T, de 5 segundos. Isso vai dar 25 metros, certo? 5 vezes 5, dá 25. E aí, é a partir desse momento que a gente leva em consideração agora a arrancada do primeiro carro. Então, o que isso significa? Significa que você tem um sistema, entre aspas, aqui, que x2 de t, ele vai ser 25 mais a velocidade dele, que é 5, né? T. E lembrando, né? Delta T é 5 segundos. Isso vai interferir na resposta final. Ele passa a contar o cronômetro até o encontro desses carros a partir da largada do segundo carro. Ou seja, quando o segundo carro começa os 5 segundos antecipados ao primeiro carro. E x1 de t vai ser 2t. Na verdade a posição dele, né? Certo. Bom, a posição dele a gente vai ter que encontrar a partir da fórmula do sorvetão. Ele vai começar na origem, ou seja, no O. E a velocidade inicial dele tem que ser 5. Então vai ficar 5t mais a t quadrado sobre 2. O a dele é 2, então a sobre 2 dá 1. E aí a gente iguala e vai chegar à conclusão que o t de encontro, né, é de 5 segundos. Então, após os 5 segundos lá do ΔT, mais 5 segundos para eles conseguirem se encontrar. Então, como a gente está contabilizando o tempo desde o arranque do segundo carro,
a gente tem que contabilizar os 5 segundos iniciais ali do ΔT ao T de encontro, que é o TE, né? Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a próxima questão. Essa é uma questão tranquilinha até. Então, ele fala de uma roda que desliza sem escorregar, né? Desliza sem escorregar é boa. Rola sem deslizar, rola sem escorregar. E o que significa que ele está desenvolvendo, ao mesmo tempo que ele está rodando a roda, ela está transladando. Então, o ponto P, bom, ele de certa forma ele teve que vir para cá, né? Porque ele está transladando e ele subiu. Aí você faz uma breve composição de movimentos. Porque como a gente está analisando o ponto P, você tem que considerar essa situação. Então teve o deslocamento horizontal dele e o deslocamento vertical, porque ele deu meia volta, meia revolução. Então se ele dá meia revolução, ele tem que parar exatamente diametralmente oposto, que seria aqui. Está representado ali nesse desenho. E aí, bom, se ele desenvolveu um deslocamento horizontal, aqui tem que ter um deslocamento vertical, vetorialmente falando. E aí ele pergunta, em relação ao observador fixo, qual é o vetor de deslocamento de P nesse intervalo de tempo? Bom, teve isso aqui, né? Que ele teve que desenvolver na horizontal e na vertical simultaneamente. Então, o deslocamento dele foi esse aqui, né? É só comparar a posição final com a inicial e basicamente a alternativa A. Então, vou colocar aqui. Alternativa A. Aqui é uma questão teórica, mais ou menos teórica, né? Porque tem um pouquinho de conta. E ele fala, uma partícula de massa m realiza movimento circular uniforme. Isso é importante para dizer o quê? Para dizer duas coisas. Que a velocidade tangencial dele, o módulo da velocidade tangencial, vou até enfatizar aqui, escrevendo na fórmula completa, é constante. Colocar K ou dt é de constante. Mas o sentido não é constante, porque a todo momento você tem diferentes sentidos para essa velocidade, vetorialmente falando, né? Claro, falando do vetor velocidade tangencial. Além disso, a aceleração tangencial também tem módulo constante, porque senão o módulo da velocidade tangencial não seria constante. Então isso aqui também é constante. Certo. E aí eu acho que com isso você já consegue resolver aqui. Porque, aliás, ela não tem, ela é constante, mais especificamente igual a zero, né? A aceleração módula da aceleração tangencial é zero e o vetor aceleração tangencial é nulo. Agora, como ele desempenha um movimento circular, a aceleração normal ou aceleração centrípeta, ela não é constante. Ela não é zero, aliás. Não é um vetor nulo. Então, esse movimento, apesar de ser circular uniforme, ou apesar de ser uniforme, por ele ser circular, então a aceleração gama dele, que é a aceleração normal ou centrípeta mais aceleração tangencial, ela não é nula, porque tem a componente normal, já que a tangencial é zero. Ou seja, esse movimento é acelerado. E realiza um movimento acelerado, lá na letra C, né? Com variação no seu vetor velocidade ao longo da trajetória circular. Exatamente. A variação da vetor velocidade, tangencial no caso, é justamente isso aqui que eu estou tentando imaginar. Vou tentar fazer um círculo aqui meia boca. Beleza, círculo meia boca. Então, para esse momento, para esse instante de tempo, você vai ter um vetor velocidade que aponta assim. Para esse outro instante de tempo, assim. Então, esse vetor ele não tem como ser constante, porque para um vetor ser constante, tudo tem que ser constante. Modo, direção e sentido. E pelo menos o sentido aqui eu posso falar categoricamente que ele não está sendo conservado, ele não é constante. Então, o módulo não é constante, apesar da... Aliás, o sentido desse vetor velocidade tangencial não é constante, apesar do módulo ser constante. Então, a variação existe sim no vetor velocidade tangencial ao longo da trajetória circular e o movimento é acelerado porque, como eu expliquei, existe aceleração centrípeta.
Vamos agora para a próxima questão, né? Ah, essa questão aqui... Bom, eu não vou ficar lendo tudo porque é muito texto. Basicamente, o que dá pra... Sem ler, é óbvio que na prova você tem que ler os textos, né? Mas aqui, sem ler, o que tá acontecendo pela sequência de imagens aqui? Bom, parece que o cara colocou alguma coisa dentro de uma garrafa, aí explode a garrafa e acontece que o barril e as partículas que estavam dentro do recipiente se deslocaram para cima. Como que você explica isso? Aí você vai ler o texto com calma e você vai chegar à conclusão que houve uma transferência de momento linear. As primeiras partículas, as partículas que estavam mais próximas ao recipiente que vai estourar, que estourou no caso, elas transferem a energia que conseguiram a partir da explosão para a vizinhança. E essa vizinhança vai fazendo uma transferência de energia cinética e momento linear constante não, mas como se fosse uma reação em cadeia. E são esses exatamente os termos utilizados no texto para dizer, para descrever textualmente, evidentemente, né, o que está acontecendo nessa sequência de imagens. Então ele vai dizer reação em cadeia, que há transferência de energia, as partículas, as mais próximas da explosão, elas que têm a maior energia e elas vão transferindo essa energia em cadeia para as próximas e tudo mais. Então, isso aqui, você pode dizer que é lei de Newton, por causa da lei de reação e reação, ação e reação, e momento linear. É essa alternativa que você tem que buscar, a alternativa que contém esses dois temas, né? E a única alternativa, você lendo todas elas, é a letra E. Mas é importante mencionar a alternativa, deixa eu ver aqui. A alternativa A. A alternativa A não está totalmente correta por causa dessa palavra aqui, apenas. Mas apenas a lei de ação e reação é capaz de explicar por que o barril salta do chão? Não. Não é só por causa da lei de ação e reação. Tem a questão do atrito, tem a questão do normal com o chão, mas isso não é o único motivo pelo qual você explica esse fenômeno. Você precisa do atrito, da lei de ação e reação e do momento linear, que é o que está na alternativa E. E acho que essa questão aqui não deve ter muitos problemas, né? Então a questão, de novo, é a questão de texto, né? Aqui, questão 67. Essa questão é bem fácil. Ele fala que você consegue medir a componente horizontal da aceleração de um referencial acelerado usando um pêndulo vertical em repouso em relação a esse referencial, medindo o ângulo que o pêndulo assume com a vertical, conforme mostrado na figura. Então, aqui, sinceramente, não tá muito legal, porque no referencial acelerado, sim, você teria que considerar essa situação do vetor aceleração. Porque, na verdade, esse pêndulo, ele tá... Vamos fingir que ele tá dentro de um vagão, assim, externo. Vou tentar desenhar aqui a caixa de um vagão, ou a caixa de qualquer coisa que se move, tem um teto. Então, a gente imagina um vagão, assim, caixa, tá carregando toda essa estrutura. E essa caixa, ela tá indo pra direita, com uma aceleração A. Quando você vai lá pro referencial desse vagão, dessa caixa, aí você teria que fazer isso aqui. O vagão acelera com uma aceleração A para a direita e lá no referencial, para que você faça uma correção matemática para aplicar as leis de Newton nesse referencial não inercial, aí você faz essa subtração vetorial, porque aí você vai cancelar. O que você faz é cancelar a aceleração do referencial não inercial e torna ele referencial inercial, mas para isso você precisa desse ajuste matemático. E por ter feito isso, você acaba gerando uma força que eles chamam de fictícia, uma força inercial, que tá aqui. E aí é babum, né? Aí tem uma atração aqui, eu não vou ficar colocando a flechinha, mas é isso. E aqui o peso, né? E ele quer saber qual que é a aceleração aí, né, horizontal. Ó, pelo ângulo θ, aqui você faz ângulos alternos internos. Aqui vai ter que ser θ. Aí você vê que t cosseno... Vou colocar o t seno primeiro. T seno θ tem que ser MA. Porque na horizontal e na vertical
ele tá em repouso. E t cosseno θ tem que ser mg, porque ele também tá em repouso vertical. Aí você divide a primeira equação que eu escrevi pela segunda e você vai ficar com tangente de θ é igual a A sobre G. E A é G tangente de θ. Pronto. Aí você vê a alternativa correta, é a alternativa C. Deixa eu só folhear aqui para acompanhar na minha colinha, conforme a gente dá progresso a essa resolução. Certo. Agora a gente pode ir para a questão 68. Essa questão é interessante. Então ele tá aí, dá uma equação vetorial da posição de uma partícula e pede para você calcular o módulo da aceleração dessa partícula. Bom, módulo da aceleração, você vai precisar derivar duas vezes essa expressão aí, né? E eu vou fazer a derivada já da expressão. Então, o v de t, o v ponto, aliás, o r ponto é igual ao v. E aí eu vou tirar o... Eu vou escrever numa notação um pouco mais amigável, né? Que notação seria essa? Vou escrever aqui. A notação é essa, ó. Você pode escrever um vetor também dessa maneira. Aí eu jogo R em evidência para facilitar a vida. Seno de t, seno de ômega t, aliás. Cosseno de ômega t. Pronto. O que eu estou dizendo com essa notação? Que aqui você, associado ao vetor, ao versor I, você tem o seno de ômega t. E a mesma coisa para o versor J. Aí você deriva. Aí eu vou derivar o que está entre os parênteses. E vai ficar cosseno de ômega t. Voltou para cosseno de ômega t. E derivada de... Aliás. Vai ficar ômega r, por causa da regra da cadeia, menos seno de ômega t. Aí eu vou derivar de novo. Então eu vou pegar o v ponto, é a mesma coisa que r dois pontos, é a mesma coisa que a aceleração. Derivando de novo, você vai ficar com ômega ao quadrado r, por causa, de novo, da regra da cadeia. Aqui vai ficar menos seno de ômega t. E menos cosseno de ômega t. Aí eu acho que eu consigo transferir isso aqui pra cá. Não pode atrapalhar ali o outro exercício. Mas agora ficou ok. E, bom, você achou aí o vetor aceleração. Como que você faz para achar o módulo dele? Então, o módulo de A vai ter que ser ômega ao quadrado R. Ó, por quê? Porque quando você tomar essas duas abscissa e ordenada, você vai aplicar a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo dá 1. E aí você tem aqui o módulo já tabela. Agora, o módulo da... Aliás, ele diz para você considerar que o VR é ômega R. Você deve concordar comigo que o A, o módulo do vetor A, aceleração do vetor A, é exatamente VR ao quadrado sobre R. Que está na alternativa. Aliás, eu coloquei isso certo? Coloquei. É a alternativa aí. Vamos agora para 69. Aqui, questão, assim, trivial, sinceramente. Momento de inércia de um corpo rígido é uma grandeza. É uma grandeza escalar. O problema é que essa grandeza depende de como o objeto está distribuído em relação ao eixo, que é exatamente a letra B. Não tem muito o que falar. O que eu posso fazer nessa questão é justificar o porquê das outras estarem erradas, né? Vetorial não é uma grandeza vetorial. Começa daí. Escalar que depende do material que constitui o objeto. Não. É uma grandeza que depende da massa e da distância em relação a um eixo. Só isso. Não depende do material. Independe da localização do eixo. Exatamente o oposto. Depende da localização do eixo. Para diferentes eixos considerados de rotação, você pode obter diferentes valores de momento de inércia.
né? Se você decorou aí os principais valores, você sabe que, por exemplo, se eu pegar uma rod, né? Uma barra assim, e considerar diferentes eixos de rotação, por exemplo, eu vou considerar um eixo de rotação bem aqui no meio. E aí você calcula o momento de inércia. Você vai ver que vai dar uma coisa. E se eu considerar um outro eixo, você calcular a partir desse eixo aqui, vai dar um outro momento de inércia. Então tem diferença sim, se você considerar diferentes eixos, você pode obter diferentes momentos de inércia. Muito provavelmente você vai obter sim. Única para todos os objetos com a mesma forma geométrica. É errado. Eu já dei o exemplo, né? O exemplo da barra, tem o da placa, tem o da esfera. Então, não. Esse aqui é tranquilo, né? Mas eu só quis dar uma justificativa plausível. Questão 70. Aqui ele fala que tem uma esfera que se movimenta sem atrito, não tem resistência do ar. Essa esfera colide com a mola. E o que ele está perguntando para você é que, tendo em vista a, a compressão de 50 centímetros, qual foi o trabalho exercido pela força elástica sobre a mola, né? Sobre a mola não, sobre a bola. O trabalho da força elástica sobre a bola, exato. Então, ele te dá aqui a constante elástica, é bom anotar. É bom anotar onde você for fazer os cálculos, né? Vamos colocar aqui, que é onde a gente vai fazer os cálculos. O K é 50. É bom anotar isso aqui. Newtons por metro. Unidade do sistema internacional. Aí, o que eu falo para você é o seguinte. A variação da energia potencial é igual a menos a variação da energia cinética. Só que a variação da energia cinética é o trabalho da força resultante. E nesse caso, a única força que realiza o trabalho é a força da mola. Então, o trabalho da mola, eu vou colocar só WR vai, é menos ΔU. Então a gente só precisa determinar qual foi a variação da energia potencial elástica para determinar o trabalho e trocar o sinal. Então, variação da energia potencial elástica é kx2 sobre 2. O x foi de meio metro, né? Então, eu já substituí os valores aqui. 50 vezes 1/4, que é meio metro ao quadrado, dividido aqui por 2. Então vai ficar 50 dividido por 8. Olha, 6 vezes 8 dá 48. E 1/4 vezes 8 dá 2. Então isso aqui é 6,25 joules. Porque 1/4 é 0,25, né? E aí, a alternativa A, porque eu disse que era só trocar o sinal. Certo? Aqui, essa questão aqui pode te induzir a uma série de contas desnecessárias. Eu tô aqui para evitar isso, né? Olha, a primeira coisa que eu falo para você é: lembre-se de que a variação da energia cinética é o trabalho da força resultante. Nesse caso, o trabalho da força resultante, como esse bloco ele se movimenta para a direita, assim, a gente imagina, né, pelo menos, mas a gente tem certeza absoluta que o movimento dele é horizontal, não tem ausência de movimento vertical. Sendo assim, o que eu posso dizer é que a força resultante em x, mais precisamente, ela vai ser x assim. Ela vai ser o quê? A componente horizontal de f. F cosseno de 60 graus. Isso é metade de f, né? Porque cosseno de 60 é 2, é 1 sobre 2. Então f sobre 2. Aí, potência. Não tem dissipação por atrito, resistência, nada disso. Então, a única forma de conversão de energia que a gente está fazendo aqui é trabalho via deslocamento. Então, a potência desenvolvida por essa força tem que ser a variação da energia cinética, não consigo fazer uma reta, beleza, dividido pelo tempo. E ele te dá tempo. Tempo é de 2 minutos. Na verdade, eu acho que eu comi bola aqui. Não precisava nem ter falado de variação da energia cinética.
Era só ter falado do trabalho mesmo. Mas é que é uma forma de energia, né? Então, não tá errado, totalmente errado, mas tá prolixo isso aqui. O que você vai fazer? Calcula o trabalho de uma força constante que se move com uma direção bem definida. A gente vai pegar lá o trabalho da força resultante, que é em x, claro, que é F sobre 2, e vai multiplicar ahn, pela distância. Lá, o enunciado, ó, ele diz para você, deslocou-se horizontalmente por 60 metros. E a força é módulo 10 newtons. Então vai ficar 5, né? Vezes 60. Então, trabalho de 300 já, olha. Aí, coloca 300 aqui, né? E 2 minutos. 2 minutos é 120 segundos. Ahn, e é isso. Agora a gente só precisa ver qual alternativa se encaixa. Você pode dividir por 60 em cima e embaixo, vai dar 5 sobre 2, que é 2,5 watt. Ou seja, watts no caso. B. Alternativa B. Aqui, montanha russa, que tem um bizu muito bom. E eu sei como você deve, provavelmente, se você não tá muito acostumado com esse tipo de problema, você deve fazer ele da forma errada. Por que errada? Porque perde tempo. O que você deve considerar? Você deve considerar que o referencial a partir do qual você vai fazer a medição da energia potencial gravitacional é esse aqui. Esse aqui é o seu zero. Mas isso não é muito inteligente, porque você vai ter mais termos para escrever. E evidentemente você vai gastar mais tempo do que se fizesse por esse método que eu vou apresentar. Então a minha proposta aqui é considerar o ponto B, o nível de altura do ponto B, como sendo o nosso zero. Então, fazer aqui o referencial. Ele é o nosso zero. E se ele é nosso zero, não tem energia potencial gravitacional, porque a altura vai ser zero, né? Então, se você se recordar do potencial gravitacional, você vai ver que a partir de um dado referencial, ele vai ser mgh. Só que em B, ele é o nosso próprio referencial e, portanto, não tem altura. Logo, a energia potencial gravitacional lá é zero, no ponto B. Certo? Aqui, se o ponto B está h sobre 2 do chão e o ponto A está h, essa distância aqui que eu acabei de desenhar é h sobre 2. Então, conservação de energia entre os pontos A e B, porque não tem dissipação dela. Mesmo se tivesse, você poderia aplicar a fórmula da conservação de energia, claro, né? E aí, bom, você escreve lá energia no ponto A igual a energia no ponto B. Aí você vai ter que calcular a energia gravitacional no ponto A. Ele passa lá no ponto A com uma velocidade VA. Então, a energia cinética associada ao ponto A é mVA quadrado sobre 2. E em B é o que ele pergunta a respeito da velocidade. E aí é muito fácil fazer essa conta, né? Só multiplicar todo mundo por 2 e simplificar a massa. Aí você vai ficar com GH mais MVA. Opa, VA ao quadrado. E a raiz aqui. É a alternativa B, né? B não. É, alternativa D. Nossa, falei besteira. Só conferir aqui pra ver se eu não tô cometendo um erro. Não. Tá. Um bloco de massa M está no ponto mais alto e ele pede pra você qual vai ser a altura com que ele se desgruda desse hemisfério. Essencialmente, o que a gente está tentando descobrir é esse ângulo aqui. Porque se a gente descobre esse ângulo, essa medida aqui vale R, aqui vale θ e a H, o H que a gente está escolhendo aqui, né? Que a gente quer determinar a action, é R cosseno θ, concorda? R cosseno θ. Então a gente precisa inevitavelmente achar o θ, mais precisamente o cosseno dele, né? Certo. Nesse ponto A aqui que eu vou chamar de A, ele sai do repouso. Então não tem velocidade. Ele só vai ter o quê? Potencial gravitacional, em termos de energia. Eu vou calcular quanto que vale essa altura. É bem tranquilo de se calcular, na verdade. Eu vou chamar essa altura de Y.
por efeitos de conveniência. Então, y, quanto que é y? Vê se você concorda que é isso aqui. Eu explico mais à frente o motivo, né? Y vai ser isso aqui. Essa pequena altura y vai ser r 1 menos cosseno de θ. Por quê? Olha, essa altura aqui, ela já vale r cosseno θ. E aqui, ele tem que ser um valor tal que, quando eu somo com r cosseno θ, vai dar o próprio r. E só pode ser r menos r cosseno θ. Que aí vai cancelar o menos r cosseno θ, né? E sobra só o r. Então, energia mecânica em A é energia no B. O que isso nos diz? Que mgy é igual mvb ao quadrado sobre 2. E por que não tem potencial no ponto B? Porque ele é o nosso referencial, né? Foi a partir dali que eu medi o ponto A. Então a gente não tem parcela potencial nesse caso por causa do referencial escolhido. Aí, bom, você pode cancelar o m, né? Eu vou colocar aqui gy, 2gy é igual a vb ao quadrado. Só que, nesse ponto, eu vou desenhar em vermelho aqui as forças que atuam nesse bloquinho. Então tem a normal, tem a força peso tangencial e tem a força peso normal aqui. Vou deixar o mais claro possível. Então, a força normal nesse ponto, como ele vai se desgrudar, ela vai acabar tendendo a zero. A tendência dela vai ser nula. E aqui você teria a força peso, né? Complementando esses dois vetores em vermelho da força peso. E aqui, a que está apontando para o centro da circunferência do semi-hemisfério é o P cosseno, né? Porque ele está com o ângulo. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que P cosseno de θ, mais precisamente, né? Menos P cosseno de θ mais N, que é a normal, é igual a mvb ao quadrado sobre o R. Só que a normal tende a zero. E aí você pode substituir... na verdade, era assim, né? P cosseno de θ menos N é isso aqui. Só que N vai a zero. E aí você vai fazer mg, que é o peso cosseno de θ, igual mvb ao quadrado sobre R. Aí... eu posso cancelar o m, né? E aqui eu vou dizer que vb ao quadrado é 2gr 1 menos cosseno de θ, actually. Então, concorda que vai ficar isso aqui? Né? vb ao quadrado. E passando r para o outro lado, cancelando o g. Aliás, o m. E aí faz a igualdade, descobre o r e voilá. Vamos fazer isso então. Vou fazer aqui... Não vou fazer aqui do lado porque aí é confuso. Mas vou igualar então 2gr 1 menos cosseno θ, 1gr cosseno θ. Que é os dois valores de VB, né? VB quadrado. GR vai cancelar e você vai ter a surpresa de que... Quanto que isso aqui vai dar? Vai dar o cosseno de θ vai dar 2/3 se você fizer as continhas. E 2/3 vezes R é simplesmente 2R sobre 3. Então, é a alternativa aí. Então, agora para a alternativa, a questão 74. Aqui ele está dizendo para você, ó, uma esfera sólida de massa M e raio rão, parte do repouso de uma altura H, do alto de um plano inclinado, rola sem deslizar sobre esse plano. Por que ele rola sem deslizar? Porque tem a força de atrito. Ele não fala isso para você não ficar assustado, mas tem força de atrito aqui, porque senão ele não conseguiria rolar. Agora, olha que bizarro. Se o exercício falasse para você que não tem atrito, essa bola ela não rodaria, ela não rolaria, melhor dizendo. Ela só desceria como se fosse um bloco que não consegue rodar, na maioria dos exercícios. Então, esse carinha aqui, essa esfera, ela tá, ao mesmo tempo que transladando, ela tá rotacionando por causa do atrito. Como o enunciado não diz que não tem atrito,
Então a gente tem que considerar que tem atrito, e até porque ele diz que rola, né? Mas o motivo dele rolar é que não é que tem atrito. Só que aí você vai se perguntar, ué, mas se tiver atrito vai ter dissipação de energia, certo? Não. Não, porque o atrito não faz trabalho. Então a potência instantânea do atrito, no ponto de contato, que é onde ele atua, é nula. Se essa potência é nula, ele não converte, ele não dissipa energia. Ele não pega a energia cinética, por exemplo, potencial, e transforma em calor ou ruído sonoro. Bom, é só um adendo, né? Mas o que você tem que fazer para resolver essa questão? Lembrar que ômega R é igual a V e aplicar a conservação de energia. Então, mgh é igual a mv ao quadrado sobre 2 mais o momento de inércia que ele te dá, ainda bem, né? Para uma esfera maciça é 2/5 de mr ao quadrado e multiplica ômega ao quadrado sobre 2, né? Quer dizer, a energia rotacional, a energia cinética, aliás, ela é composta da translacional e rotacional. Então vai ficar mv ao quadrado sobre 2 mais a parcela rotacional, que é momento de inércia, ômega ao quadrado sobre 2. É muito parecido, né? Aí o ômega r ao quadrado, todos eles ao quadrado, né? Eu vou cancelar o m aqui, porque pode, e eu vou multiplicar por 2 também. Aí a gente vai ficar com 2/5 b ao quadrado. Porque isso aqui nada mais é... Nossa, que horrível. Tem isso aqui, é v ao quadrado. E aí você cancela o 2 aqui, aí vai multiplicar por 2, porque eu disse que tem que multiplicar por 2. Isso aqui é 7/5 v ao quadrado. Aí passa o 5 multiplicando e acaba tendo aqui. Vai ficar 10gh sobre 7. É a alternativa C, né? Opa. Estamos acabando aqui, já na questão 75. Faltam só mais 6. Ele fala que vai ter uma colisão entre esse corpo de massa seminho com esse outro corpo de massa seminho laranja. E essa colisão vai ser inelástica. O que significa que quando a colisão ocorrer, após a colisão, esses dois objetos eles vão estar se movendo com uma mesma velocidade porque eles estão grudados. Aí, novamente, vamos aplicar conservação de... Não consigo apagar isso aqui properly. Vamos fazer uma conservação de energia desse ponto A aqui com o ponto B. Então, energia em A é igual a energia em B. Como ele parte do repouso, ele só tem gravitacional. E lá, quando ele tiver para encostar na iminência de colidir com a outra partícula, bom, ele vai ter cinética. E o que você descobre com isso é que VB ao quadrado, esqueci de colocar o índice B, é 2gh. Tô indo bem passo a passo, né? Isso aqui é meio óbvio. 2gh. Eu não vou extrair a raiz, porque vocês vão ver que não faz sentido. Depois vai ter a colisão. Então o momento linear antes tem que ser igual ao depois. Antes você só tem a primeira massa com uma velocidade b. E depois você vai ter as duas massas com uma velocidade v em índice. Eles vão estar se movendo juntos. Então isso deriva do fato de que delta p, que é a variação do momento linear, é nula. Porque só tem forças internas e quando você só tem forças internas, o momento linear do sistema se conserva. Então, antes você só tem esse cara e depois, no fim, você só tem... você vai ter os dois corpos de massa m com uma determinada velocidade v, que é o que a gente quer, de certa forma, achar. Então, o que ele está dizendo nessa equação é que v é metade de vb. Beleza. E aí, vamos dizer que eles chegam aqui, né? Eles grudam e chegam aqui no ponto C. E essa pequena altura, que eu vou desenhar em vermelho para enfatizar, é o que a gente quer achar. É o que o exercício quer que a gente ache. Eu vou dizer que essa pequena altura vale Y. Não, vale H, vai. Ah, não, H já vai repetir. Então vale Z.
Então, inicialmente, eles estão com uma velocidade, esse corpo único agora que virou o 2m, eles estão com uma velocidade VB, aliás, VB sobre 2, então VB sobre 2 ao quadrado sobre 2, que é a fórmula da energia cinética translacional. E depois eles vão parar lá no ponto C, não vai ter cinética, só vai ter gravitacional. Portanto, vai ser 2mg, 2mgz. Aí cancela o 2m, né? Vou fazer isso para não estragar a equação. Vai ficar VB ao quadrado sobre 8 é igual a GD. Só que VB ao quadrado é 2GH. Então aqui vai ficar GH sobre 4 é igual a GD. E Z, que é o que a gente quer achar, é igual a H sobre 4. Portanto, a alternativa B, né? Questão 75. Foi isso aqui que deu? É, deu isso. Mais uma questão teórica, né? Aí ele fala que um disco gira no sentido anti-horário em torno de um eixo de rotação fixo. Ele tá girando nesse sentido aqui, né? Então, imagina que existe um ponto aqui. Aí passa, sei lá, o tempo suficiente para ele não conseguir dar uma rotação por completo. Então ele vai aparecer aqui. Ou seja, ele tá indo nessa rotação. Sentido anti-horário. E aí ele fala que a partir de um certo instante, o disco é desacelerado angularmente. Ou seja, ele passa a girar com cada vez menos intensidade, com cada vez menos velocidade angular. Então, o ômega de t, o ômega ponto t é negativo, concorda? Ou seja, a aceleração angular dele, ela, de certa forma, tá bloqueando. Tá, não bloqueando, mas ela é uma função decrescente. Aliás, não uma função decrescente. Ela é um número, uma constante negativa. Sendo assim, se o nosso... Fazendo pela regra da mão direita, você vai ver que o ângulo não, o sentido do ômega aqui é para cima. E se esse ômega, o módulo dele é, com o passar do tempo, mitigado, digamos assim, significa que o alfa, que é ômega de t, ou seja, a aceleração angular, tem que estar apontando para baixo, né? E aí você só vai ver uma alternativa que fala exatamente isso. Direção do eixo de rotação e sentido oposto ao do vetor velocidade angular. Letra C. Fazendo pela regra da mão direita, vou tentar fazer aqui uma mão. É que tem que desenhar a direita, né? Eu ia desenhar a esquerda. Então você tem uma mão aqui. Nossa, vai ficar horrível. Faz tempo que eu não desenho nada. Vou tentar copiar a minha mão. Então, pela regra da mão direita, isso aqui é um dedão. Aí vem os dedos aqui. Eu não vou conseguir desenhar uma mão, sou muito ruim. Faz muito tempo que eu não desenho nada. Mas isso aqui são os dedos. O dedão tá meio... Pela regra da mão direita, né? Tentando copiar aqui minha mão. Você vai ver que... se o... Você vai rotacionar um pouco a sua mão, né? E você vai ver que seus dedos, eles vão rotacionar nessa direção, né? Que é justamente a direção de rotação aqui da velocidade angular. E aí você vai ver que seu dedão, ele vai estar apontando para cima quando você fizer isso. Então, o sentido de ômega tá aqui. Então é isso. Questão 67, mais uma questão aí de teoria. Considere um sistema isolado composto por duas partículas. É um sistema isolado. O que significa isso? Não há troca de energia nem a troca de massa. De matéria. Isso significa que não há a atuação de forças externas. Se não há atuação de forças externas, o momento linear do sistema é conservado. E, bom, se isso acontece, já que o tema da questão é momento linear, você procura a alternativa que fala que não existe força externa, o momento linear do sistema é conservado. Então, ó, a velocidade, descende de massa e o momento linear do total do sistema permanecem inalterados. É a letra D.
Vamos ver as outras. As velocidades das duas partículas são bruscamente alteradas, mas suas massas não. Numa colisão entre elas. Ahn, as massas não vão ser, mas as velocidades das partículas vão ser bruscamente alteradas? Não, não vai ser bruscamente alterado. Apenas forças externas atuam durante a colisão. Errada, já começou aí. Apenas forças externas, não faz o menor sentido. E também pelo fato de que durante a colisão, as forças de contato, elas são forças internas. E para colidir, você tem que ter contato, ou seja, existem forças internas. E, mais ainda, como o sistema é isolado, não há forças externas. Os momentos individuais das duas partículas e o momento linear total do sistema se conservam? Olha, os momentos individuais, eles não se conservam. E é nisso que está errado essa alternativa. Porque existe uma força, existe um impulso, que deriva da força de contato. Então, o momento individual não é conservado. Só o do sistema. A energia cinética total e o momento do sistema se conservam. A energia cinética total e o momento do sistema se conservam. Agora temos um problema sobre essa questão da energia cinética total se conservar. Eu acho que eu vou ter que revisar essa questão porque não faz sentido. Eu acho que a energia cinética total do sistema se conserva, né? Não tem como ele ter perdido energia. Mas também, na verdade, tem sim, por causa do coeficiente de restituição. Existem casos em que a colisão não é perfeitamente elástica e aí você tem perda, né, de energia cinética. Então, essa também tá errada. Eu vou manter a letra D, caso eu esteja errado, eu corrijo isso, ratifico lá retifico, aliás, na descrição do vídeo ou nos próprios comentários. Aqui ele tá falando o que acontece se você dobrar o volume da vareta e manter as massas, essas duas partículas de massas M', M'. Então, olha, o que eu tenho para dizer nisso aqui, momento de inércia é diretamente proporcional ao quadrado da distância, que eu vou chamar de D. Então, veja, se ele é diretamente proporcional ao quadrado da distância, se você dobra a distância com que cada partícula vai estar nesse eixo de rotação, quer dizer, se você dobrar o tamanho da vareta, como ele diz aqui, ou seja, vai ficar 2L, certo? Cada partícula vai estar AL, né, posteriormente. Inicialmente, ele está AL sobre 2, cada partícula. Então, o que você está fazendo, né? Você está dobrando a distância de L sobre 2 para L, você multiplicou por 2. Você está dobrando a distância que cada partícula está distante do eixo de rotação. E se isso acontece, significa que você dobrou a distância. Então, se você dobra a distância, significa que o quadrado disso vai ser o quê? 4D ao quadrado. E aí, o momento de inércia final vai ser 4 vezes o momento de inércia inicial. É bem trivial isso aqui. Você pode fazer as contas, mas tipo, não faz sentido perder tempo fazendo mais contas do que isso aqui. Certo, eu coloquei a alternativa certa, né? Para quadruplicado, tá certo. Aqui é uma questão teórica, de certa forma, porque não tem muito o que fazer. Quando você vai fazer torque, você tem que ter um ponto de referência a partir do qual você vai medir o torque, porque senão pode ser que dê diferença. Eu vou medir o torque a partir do ponto A, porque o exercício exige isso de você. O torque, essencialmente, vai depender de duas grandezas, a força e a distância, e do referencial também. Aqui você tem, de praxe, né, colocar em vermelho. Força-peso. Então, força-peso tá aqui. A força da tração, ela tá atuante aqui. E só, não tem esse referencial inercial, ele tá em repouso e tudo mais. Ele pergunta o torque resultante que atua sobre o pêndulo. Cara, o pêndulo, você tem que saber as forças através das quais você vai decompor e tentar explicar a partir da dinâmica a cinemática disso aqui.
Então, você vai ter que concordar comigo que você deve fazer essa decomposição de forças. Então, radialmente, você vai ter um movimento circular e, portanto, você tem essa circunstância. Mas você também vai ter uma aceleração tangencial. Isso só é possível quando você decompõe a força-peso dessa forma. Então, isso aqui é mg seno θ, tá? Beleza, então essa é a força resultante, por quê? Porque ela não passa pelo ponto através do qual você está medindo o torque. Toda vez que você tiver forças cujas linhas de atuação passam pelo referencial, no caso ponto A, e é isso exatamente que está acontecendo, porque se você fizer uma reta aqui, passa pelo ponto A, você vai ver isso aqui, né? Você está vendo que a força de tração e a P cosseno, elas passam pelo ponto A. A linha de atuação delas, a linha da força de atuação dessas duas forças, tração e P cosseno, elas passam pelo ponto A, então você não considera elas no torque. Você só vai considerar essa aqui que está tangencial. Vou fazer um... Beleza. Então, dito isso, agora você sabe calcular o torque, né? Como que você faz o torque? Regra da mão direita. Você vai pegar o seu... seus 4 dedos e vai, a partir lá do ponto A, a partir desses... a partir do ponto A, você vai pegar os seus 4 dedos e levar o vetor posição, que é esse vetor, vou chamar de R assim, R vetor, R vetorial, até o MG. E aí você vai ver o quê? Que você tá dando um tapa no sentido anti-horário, de novo. E aí você vai ver que seu dedão, ele tá apontando para fora da folha de papel. Então, o seu dedão vai estar apontando para fora. E, portanto, esse é o sentido do torque. Ele fala ainda para você considerar, aqui na Note a Dot, que assuma o sentido de K como positivo quando saindo da folha, que é o caso, né? O K, ele tá saindo da folha, né? Se você faz a regra da mão direita, leva sua mão até o ponto A, pega os seus 4 dedos, aponta na direção do vetor R e dá um tapa no sentido da força, no caso da MG seno θ, nesse caso aqui, seno θ. Você vai ver que o dedão vai estar apontando para fora da folha. E aí a gente sabe que torque é produto vetorial da força, né? No caso P seno θ, assim, vezes o ângulo entre esses dois vetores. O ângulo entre R e P seno é 90 graus, então seno de 90 graus. Aí R vetor P vai dar um outro vetor que é perpendicular ao plano que é formado pelos vetores R e P, que no caso é um plano que está... aliás, é um vetor que vai estar saindo da folha. Então quando você faz... Aliás, isso aqui era para descobrir o módulo. Nevermind. Então quando você faz essa operação vetorial, você vai ficar com L, que é o módulo do vetor R, P, que é mg, mantém o seno θ, e seno de 90 graus, K chapéu. Aí vai ficar L, mg, seno θ, que é a letra E. Essa foi também uma das questões que eu errei nessa prova por falta de atenção nessa formatação, né, do torque, regra da mão direita e tudo mais. Essa questão aqui me deu um pouquinho de problema no dia da prova, porque, enfim, eu achei que era muito mais difícil do que de como eu fiz, mas ela é tranquilinha. Então a questão 80, ela tá pedindo para você estimar o momento angular da Terra, cujo eixo de rotação considerado é ela mesma. Então, você vai lembrar que momento angular, o módulo disso aqui, o momento de inércia multiplica ômega,
tá? Vai lembrar que ômega é 2π sobre t. Como a gente está considerando a rotação da Terra em torno dela mesma, a gente sabe que a Terra demora quantas horas para dar uma rotação em torno de si mesma, através do próprio eixo. 24 horas, né? Então, eu vou colocar aqui 24 vezes 36 vezes 10 ao quadrado, né? Que é 3.600. Uma hora tem 3.600 segundos. Eu só escrevi 36 vezes 10 ao quadrado. E o π, ele pede para você usar como 3. Então, vamos substituir agora essa questão, né? O momento de inércia, nesse caso, vai ser 2/5 da massa vezes o raio ao quadrado e o velocidade angular. Vou escrever aqui. Então vai dar 2 sobre 5. A massa da Terra é 6 vezes 10 a 24. O raio da Terra é 6 vezes 10 a sexta. Então, elevando eles ao quadrado, vai dar isso aqui. Por que que tá... Ah, tá certo. E 2 vezes 3, né? Que é considerado como 3. Divide por 24 vezes 36. Aí eu vou levar o 10 ao quadrado que tá lá embaixo pra cima como 10 a menos 2, né? E aí vou usar esse 2 sobre 5 ainda. Ó, aqui você tem 6 elevado a 4, concorda? Porque aqui é 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, vou cancelar com o 36 ali de baixo. Certo. O que eu posso fazer aqui para cancelar mais coisas? Ó, 6 sobre 24 dá 1/4. E 2 sobre 4 dá 2. Aí eu cancelo aqui também esse, né? 2 com 6 dá 3. E 3 sobre 5 dá 0,6. Aí eu faço as somas de potências aqui da base 10. 10 elevado a 24 mais 12 vai dar 10 a 36. 10 a 36 menos 2, 10 a 34. Só que aí, no fim das contas, isso é 6 vezes 10 a 33. E eu acho que isso aqui tá certo. É, tá certo. Peguei na alternativa correta. Aí não se esqueça de colocar as unidades de medida, né? Que é o momento angular. E alternativa D. Acho que com isso a gente termina esse vídeo. Foi um vídeo longo pra caramba, eu imagino. Não sei quantas horas deu. Obviamente deve ter dado 1 hora no máximo, né? Mas é isso, só pra passar, né? Por toda a prova. Bem difícil. Eu não gabaritei essa prova. Se eu tivesse gabaritado, eu poderia dizer que tava fácil, né? Mas como eu não gabaritei, não dá pra dizer que tava fácil. Eu errei umas 2 questões. Mas é isso. E essa questão 62 aqui também foi um problema pra você e você conseguiu identificar onde que eu errei. Apesar de acertar agora na alternativa, né? Por vias lícitas, eu diria. Escreve aí nos comentários. Então, até a próxima.